Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Projeto Negócios do Futuro. Hoje eu estou aqui com a Tatiana Almeida. A Tatiana é advogada, trabalha na orientação de projetos de conclusão de curso de Direito da Faculdade FUNSES, em Itabira. E por que a Tatiana está aqui hoje? Tatiana está terminando a sua especialização em Direito Digital. No meu projeto Negócios do Futuro, antes da pandemia, a Tatiana já ia palestrar falando sobre como que está funcionando a questão legal nesse mercado digital, marketing digital, como que chega muito fácil na mão da gente a internet, né? O consumo. E agora, mais do que nunca, é de interesse de todos, de toda a população, entender melhor como que está esse cenário. A gente já vinha num processo de vendas online, comércio online, e agora, de 2, 3 semanas para cá, tudo que era físico migrou para o digital, né? Então, a gente está vivendo esse modelo de transição na marra, né? Eu que sou da área do marketing digital já vivencio isso há mais tempo, mas a população em geral está sofrendo isso na marra. Tatiana está aqui hoje para conversar com a gente. Bem-vinda, Tatiana. Obrigada, Aline. Gostaria de agradecer muito essa oportunidade de estar falando um pouquinho desses aspectos legais das vendas online, chamado e-commerce, né? E espero poder contribuir um pouquinho com as dúvidas, os questionamentos dessas pessoas, dos empresários hoje. Vamos começar, então, falando da base de tudo, né, Tatiana? Que é a defesa do consumidor. A defesa do consumidor tem uma legislação que é de 1990, então uma legislação já bem antiga, e tratava especificamente dos estabelecimentos físicos. Então, a gente tem a figura do consumidor, pessoa física ou pessoa jurídica, o fornecedor e os produtos e serviços. Em 2013, o decreto 7.962 incluiu o comércio eletrônico. Então, todo comércio que é realizado no meio eletrônico está abarcado pela proteção do consumidor, então a legislação consumerista é aplicável ao comércio eletrônico também. No caso do comércio online, do e-commerce, eu quero destacar a questão da publicidade. Você ali trabalha com marketing, sabe como é que é a questão da publicidade enganosa, publicidade abusiva, e isso as pessoas têm que tomar cuidado, os empresários principalmente, têm que tomar cuidado com essa questão da comunicação com o seu público para não cair nessa questão da publicidade enganosa e abusiva. Mas qual que é a diferença entre essa publicidade enganosa e abusiva? No artigo 37, diferenciam essas duas situações. A publicidade ela vai ser enganosa quando a informação, a comunicação de caráter publicitário, ela traz alguma informação parcialmente ou inteiramente falsa, que vai levar aquele consumidor em erro, induzir no engano, em erro, e vai adquirir um produto ou um serviço de forma enganosa. Vou dar um exemplozinho assim, bem simples para a gente poder entender. Por exemplo, um fornecedor anuncia na internet um produto na cor preta. Então, ele divulga a foto daquele produto na cor preta, faz aquela propaganda, coloca o preço, as informações certinhas, mas o produto ali na cor preta. Quando o consumidor adquire aquele produto, ele recebe o produto na cor branca. Então, há aí uma frustração do consumidor a respeito do produto adquirido, porque ele viu a propaganda de um produto de determinada cor e recebeu uma outra cor. Então, isso é um exemplo simples que eu estou dando sobre a publicidade que é considerada enganosa. Pegando o gancho nisso que você falou, quando a gente vai... Eu trabalhei muito tempo atendendo varejo, negócios físicos mesmo, fazendo encartes, panfletos, né?
E aí a gente sempre coloca lá imagem meramente ilustrativa, consulte disponibilidade, ofertas válidas, enquanto estiver em estoque ou até a data de vigência da promoção. Como que é isso? É dessa forma mesmo? Porque isso protege o estabelecimento, a empresa? Nesse caso, protege sim, porque a informação está clara. É claro que você não vai colocar isso de forma que o consumidor nem vai ver a informação. Então, a promoção é válida enquanto durar o estoque. Então, ali já está definindo o limite até onde vai aquela promoção. Essa promoção não é eterna. Essa promoção é até terminar esse estoque que eu estou tendo aqui. E é claro, o fornecedor não pode agir de má fé e considerar, meu Deus, arrependi de ter lançado essa propaganda, vou falar que meu estoque acabou. Então, isso aí é meio que agir de má fé, e aí, se o consumidor tiver meios de provar que não existia, o estoque existia, então fica complicado. Mas colocar a informação de que a promoção é limitada ao estoque do estabelecimento é plenamente possível, cabível, é legal, está de acordo com a lei. Então, é importante ter essas informações na divulgação para não ter um problema futuro. O mesmo, né? Para imagens ilustrativas, né? Exatamente, até mesmo para imagens ilustrativas. Esse exemplo que eu citei da cor, é interessante colocar isso, imagem meramente ilustrativa, consulte cores disponíveis, por exemplo, né? Então, essa informação é importante para não gerar esse sentimento de frustração no consumidor. Obrigada. Tem mais alguma coisa da lei do consumidor? Eu te interrompi. Não, eu estava falando da publicidade enganosa e também tem a publicidade abusiva, que é diferente, né? A questão da publicidade abusiva é aquela que incita algum tipo de violência, uma publicidade que seja discriminatória, aquela publicidade que se aproveita da fraqueza de julgamento do consumidor. Então, aquelas que também induzem o consumidor de se comportar de uma maneira prejudicial. O exemplo da publicidade abusiva que eu trouxe aqui para vocês é a questão de, por exemplo, uma fabricante de armas de fogo resolve soltar uma publicidade querendo se aproveitar do sentimento atual das pessoas de medo, de angústia, de insegurança. Então, lança uma publicidade, você tem que proteger sua casa vai ser invadida, pessoas estão passando fome, vão querer te roubar. Então, aproveitar desse sentimento geral e lançar uma publicidade incitando ali a aquisição de armas de fogo, por exemplo. Tá? No Código de Defesa do Consumidor, trata ainda da questão dos bancos de dados e cadastros dos consumidores. Eu vou falar da Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu queria dizer que no próprio Código de Defesa do Consumidor, ele já trata de cadastro de consumidores e tratamento de dados desses consumidores. Então, qualquer abertura de cadastro em qualquer estabelecimento, seja físico, seja eletrônico, seja online, deve seguir as regras previstas já no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, nenhum cadastro deve ser aberto sem conhecimento do próprio consumidor. Outra coisa, o consumidor tem direito de rever as informações que existem nos bancos de dados. Então, se há uma mudança de endereço, mudança de qualquer informação, ele tem o direito de alterar essas informações nos bancos de dados e também tem o direito de pedir a exclusão dessas informações, desses dados. E para fechar o Código de Defesa do Consumidor, eu quero dizer sobre o direito de arrependimento. O direito de arrependimento é o que é? O consumidor ele pode desistir do contrato de aquisição de produtos ou de serviços no prazo de 7 dias úteis, a contar da assinatura do contrato ou então do recebimento do produto. Tá? Então, o comércio online, o comércio eletrônico, ele prevê o direito de arrependimento. Tá? Isso veio no decreto de 2013, especificamente falando sobre o direito de arrependimento. Além disso, esse decreto ele trouxe umas facilitações para o consumidor. A questão das informações claras eu já mencionei, né? Eu falei que todas as informações devem estar claras, inclusive informações de contato. Nome completo do estabelecimento, endereço, CNPJ ou CPF,
telefones de contato, e-mail, enfim, qualquer informação a respeito do estabelecimento tem que estar de forma clara sendo anunciada também. E o atendimento facilitado ao consumidor, tanto para ele exercer o direito ao arrependimento, quanto para acompanhar o status do seu pedido. Então, o estabelecimento que resolver trabalhar de forma online tem que facilitar o canal de comunicação com o seu cliente, com o seu consumidor, tá? Então, isso foi previsto a partir de 2013 e incluiu no Código de Defesa do Consumidor esses direitos. Ótimo, Tatiana, porque agora a gente vai realmente falar desse online, né? Mas sem entender os direitos do consumidor, fica complicado a gente falar desse momento tão digital que a gente está vivendo. Conta pra gente o que é esse Marco Civil da Internet, o que ele traz aí de legalidade, né, para os empresários e para os consumidores. Então, o Marco Civil da Internet é uma lei de 2014. Ela surgiu num momento de bastante, bem crítico, em 2013, mais ou menos, quando o Edward Snowden ele divulgou várias informações de que os Estados Unidos estavam monitorando governos, indústrias, empresas, enfim. Então, o Brasil resolveu, nós precisamos agora de uma lei que regulamente o uso da internet no Brasil. Então, resumidamente, em 2014 foi promulgado esse Marco Civil da Internet. O caso do Marco Civil, ele disciplina o uso da internet. Então, não somente a relação de consumo, mas qualquer uso que envolva a internet, ele é regulado pelo Marco Civil. Então, o Marco Civil prevê alguns princípios que disciplinam o uso da internet, como a proteção à privacidade, proteção aos dados pessoais, liberdade dos modelos de negócios promovidos na rede, dentre outros princípios. Então, o próprio Marco Civil já prevê liberdade negocial na internet. Mais uma vez, o tratamento de dados pessoais é trazido para uma norma, uma lei. Então, como direito dos usuários, eles têm que ter informações claras e completas sobre tratamento de dados. Tratamento de dados pessoais envolve a coleta de dados, uso de dados, alteração de dados, compartilhamento e transferência de dados, até a exclusão dos dados. Então, o próprio Marco Civil também prevê esse direito a respeito dos usuários da rede. E ainda fala, como direito, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo realizadas pela internet. Tá? Então, o Marco Civil é uma lei mais ampla que disciplina todo o uso da internet, mas já traz essa questão do tratamento de dados, além da proteção do consumidor também. Para o comércio eletrônico, é importante no sentido de não divulgar essa questão de publicidade enganosa e abusiva também. Então, como é que eu vou provar que aquela empresa, eu como consumidor, como é que eu vou provar que aquela empresa lançou um produto, divulgou um produto e retirou essa promoção? Ou aquela publicidade ali é abusiva, como é que eu vou provar que aquilo ali é abusivo? Então, no Marco Civil tem todas as regras para prova judicial, para uso em processos de responsabilidade civil e criminal. Tatiana, não estava na nossa pauta, mas na sua fala me surgiu uma questão que eu, por estar inserida nesse mercado publicitário, né, há muitos anos, a gente esbarra muito com a questão do direito autoral, do direito da imagem. E com a internet, isso disseminou de uma forma muito rápida, né? A gente posta, igual você citou o exemplo, né? Posta uma foto na internet e aí faz mau uso dela. Já aconteceu de um cliente meu pegar uma imagem no Google e colocar no site dele, foi site mesmo na época, não, minto, foi no Facebook, né? Tem muito tempo isso, foi logo que estourou esse negócio. E aí a responsável da empresa entrou em contato e falou, olha, essa imagem é da minha empresa, nós produzimos ela, e se você não tirar, eu vou entrar com o processo. E ela
E eu tinha falado para o cliente, não usa, a gente não pode usar. Existem bancos para usar, vão produzir a foto, e ele foi lá e colocou. Então, assim, as pessoas fazem muito isso. Ah, todo mundo faz, vai lá no Google e usa. Depende do uso, né, isso, Tatiana? Quando tem fins comerciais ou somente fins institucionais, como que funciona isso aí? A lei autoral, ela não prevê essas questões especificamente do uso de imagens digitais, o uso da divulgação de imagens digitais, mas a nossa lei de direitos autorais era plenamente aplicável nessas situações. Então, se eu usar uma imagem sem autorização de seu criador, você está em curso nas penalidades da lei de direito autoral. Então, eu acredito que ainda vai surgir um decreto, uma lei constitucional falando sobre essa questão das imagens, o uso de imagens no ambiente digital. Mas, por enquanto, as leis de direito autoral são plenamente aplicáveis. Eu já vi caso também, Facebook bloqueou um usuário, porque esse usuário foi denunciado por estar divulgando, postando, na época era vídeo, um vídeo pertencente a uma outra pessoa. Então, pela mera denúncia feita ao próprio Facebook, o Facebook tomou a atitude de bloquear essa pessoa, esse usuário. Então, é isso que vem acontecendo hoje. E interessante que você falou aí, que vai cair assim como uma luva para o nosso próximo assunto, que é exatamente sobre as administrações dessas redes sociais, Facebook, Instagram, como que eles já gerenciam o conteúdo, né? A gente posta, ele já faz uma análise, por exemplo, todo conteúdo que vai ser promovido, vai ser publicidade paga, passa por uma análise antes para ver se ele pode ser feito. Então, nada que a gente publica na internet de imediato, como anúncio pago, ele entra no ar, ele passa por um crivo. E já aconteceu também de usar, por exemplo, uma trilha sonora que não está gratuita, para uso gratuito, e ser cortado um vídeo. Foi até um caso interessante, eu não me lembro assim, o que foi exatamente, mas parece que era uma festa e tinha uma música passando no fundo e foi proibido, né? Esse vídeo foi tirado de uma página, a música, ela tem um direito autoral ali, né? Não sei se foi denunciado ou não, mas o fato é que existem sim esses filtros. Por mexer com isso, eu vejo e eu converso muito com meus clientes, vamos usar trilhas que estão abertas, existem um banco enorme do que se pode usar gratuitamente, né? Tem músicas que estão até batidas, né? Que a gente escuta sempre a mesma música no YouTube, por exemplo, porque são músicas que têm esse direito de uso. E aí vem a questão dos dados, porque tanto WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais, Twitter, eles têm toda a nossa trajetória ali, né, arquivada, né? Existe o que a gente chama de remarketing, que você foi lá no site de um e-commerce e pesquisou uma máquina de lavar roupa, o tempo inteiro que você abre seu computador tá aparecendo lá no Google, na navegação da página, aquela máquina que você viu. Às vezes você até clica sem querer no negócio, mas que saco, esse negócio tá aparecendo aqui toda hora, né? A gente achava, antigamente, pensava até, não, é mágica. O Google sabe o que eu estou precisando. O Google sabe mesmo, né? Porque é o algoritmo, né? Todos eles têm um algoritmo ali, uma inteligência artificial, mas existe uma proteção desses dados e as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Eu, como profissional de marketing, as nossas grandes estratégias hoje do mundo digital são baseadas em relacionamento. E esse relacionamento, ele é feito com base em quê? Em dados. Só que a gente tem que tomar muito cuidado como esses dados vão chegar até nós. Então, eu dei um curso sobre como vender pelo WhatsApp, né? Com essa crise, semana passada eu dei esse curso, e eu falei muito, gente, não mandem mensagem sem autorização da pessoa que está do outro lado. É muito chato, desagradável, você se sentir invadido por um assunto que não te interessa. Eu acho que esse cuidado é muito importante, né? Ainda mais agora, nesse momento que está todo mundo na internet. Você abre o Instagram, deve ter 50 lives ao mesmo tempo, tá tudo abarrotado.
Então, é super interessante você se ligar nisso, nessa questão ética, né, de você não ser invasivo, questão dos valores, né, porque acima da lei eu acho que tem os nossos valores enquanto pessoas, porque se a gente, né, como cidadãos, que se a gente segue esses valores e condutas, a gente não corre esses riscos de esbarrar aí num processo, uma coisa maior. Então, Tatiana, conta pra gente o que é essa tal Lei Geral de Proteção de Dados que a gente ouve tanto falar. Exatamente, é uma lei que agora está todo mundo falando a respeito, é uma lei importantíssima, que ela vai tratar ela regulamenta especificamente a proteção de dados pessoais. Ah, então pessoa jurídica tem dados protegidos? Não, pessoa jurídica não tem essa proteção dessa lei, é só pessoa física, dados pessoais de pessoa física. Esse tratamento de dados, como eu já mencionei, ele envolve coleta de dados, armazenamento dos dados, alterações nos dados cadastrais, compartilhamento e transferência de dados e a exclusão de dados. E não se trata somente do tratamento dos dados no meio digital. Os bancos de dados físicos também devem respeitar esse tratamento. Tá? Então, toda a regulamentação existente nessa lei, ela abarca também os bancos de dados físicos. Essa Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei de 2018, ela já foi sancionada, ela está no período de entrada em vigência, a gente chama tecnicamente de vacatio legis. Toda lei, a partir da sua publicação, tem um período de adaptação da comunidade para ela entrar efetivamente em vigor. Então, a gente está nesse período de adaptação e a previsão de entrar em vigor em agosto desse ano. Essa é a maior polêmica, se essa lei vai entrar em vigor agora ou se com essa loucura dessa pandemia essa lei vai ser adiada, a entrada em vigor vai ser adiada. Eu já tinha até comentado com você, né, Aline, a respeito das duas vertentes que existem. As empresas hoje não estão preparadas ainda para respeitar, não estão de acordo, em conformidade com essa legislação. Então, tem muita empresa que acredita que a lei não vai pegar, que as pessoas não se importam com essa questão de tratamento de dados, que eu não coleto dados de consumidores, de fornecedores, de ninguém, então não preciso se preocupar com essa lei. Então, não se preocupa e acredita que não vai ter problema adiar essa lei, vamos deixar para depois, para as empresas terem tempo de se adaptar, até mesmo para a população tomar mais conhecimento, enfim. Por outro lado, existe um entendimento de que com a disseminação do vírus, do coronavírus, muitos dados considerados sensíveis da população estão sendo tratados. O que são dados sensíveis? São aqueles dados pessoais que envolvem questões mais delicadas a respeito das pessoas. Orientação sexual, gênero, questões de saúde, principalmente hoje, que a gente tem que focar, as questões de saúde. Informações de saúde das pessoas são considerados dados sensíveis. E esses dados têm que ter uma particular atenção de quem os trata. E hoje, o que a gente está vendo? As pessoas estão testando positivo ou negativo para o coronavírus, as pessoas que fazem parte do grupo de risco, as pessoas que precisam ficar em casa de qualquer jeito ou não. Então, existe toda uma discussão a respeito. Então, essa lei, entrando em vigor, ela vai proteger essas informações das pessoas. Então, é importante que essa lei entre em vigor por causa disso. Voltando um pouquinho sobre a origem dessa lei de proteção de dados, como eu disse, o próprio Código de Defesa do Consumidor já trata, o Marco Civil também já trata, mas existe uma pressão internacional para que essa lei passe a entrar em vigor, que é a legislação europeia. A Lei de Proteção de Dados europeia já está em vigor, a americana também, mas a europeia ela é mais efetiva. Então, ela é aquilo que a nossa tomou por base a legislação europeia. Ela já está em vigor, ela já está valendo. E o que acontece? Hoje, o mercado,
como é que fala? O uso de dados, ele é global, ele é mundial. Não existem fronteiras para negociação, para comunicação de dados, isso é global. Então, se uma empresa internacional pretende realizar negócios no Brasil, pretende firmar parcerias no Brasil, ela vai observar se existe aqui uma legislação que protege dados, se existe uma legislação que vai se alinhar à legislação europeia, que vai proteger de fato os dados pessoais das pessoas. Então, havendo a legislação, é meio que tornar mais confiável o mercado brasileiro. Então, por isso a importância dessa legislação no nosso país. Além disso... Você citou no início, sobre os empresários que podem não estar acreditando muito que ela vai pegar ou que vai ser para ele. Eu lembro que você me contou um caso, assim, citou um exemplo, por exemplo, de uma empresa, de uma padaria, né, que tem os dados ali do cliente. Só para você contextualizar o pessoal, o que seria isso? Né, para essa pessoa que acha que porque está no WhatsApp dele, recebe, ainda mais agora, né? Todo mundo fazendo delivery, está todo mundo cheio de dados ali no seu celular. Como que funciona essa questão para a gente já pensar para frente? Uhum. O que acontece? Muitos empresários, muitas empresas pensam, não coleto dados de ninguém, não preciso se preocupar com essa lei. Só que a gente vem nessa situação agora, está todo mundo migrando para o mercado online. Então, de alguma forma, passa a coletar algum tipo de dado. Um telefone que você pega do seu cliente é um dado que você está coletando. Outra situação, você não pode pensar somente no seu consumidor, no seu cliente. Você tem ali 2 funcionários que sejam, 3 funcionários que sejam, são pessoas físicas que você está coletando dados. Então, você tem que ter essa preocupação a respeito desses dados desses funcionários. Esses funcionários têm um plano de saúde, então você compartilha com o plano de saúde as informações desses funcionários. Daí já há uma transferência de dados. Então já surge a preocupação com a proteção de dados dessas pessoas. Então, não é só pensar naqueles grandes bancos de dados, de redes sociais, de serviços online, em que são coletadas diversas informações dos clientes, e são essas pessoas que têm que preocupar. Eu que trabalho aqui na minha padaria da esquina não tenho que preocupar com isso. Então, acho que de uma forma ou de outra, mesmo que seja mínimo tratamento de dados, ele deve haver essa preocupação para não ter um problema futuro. Então, vamos supor, esse funcionário da padaria é demitido. Se a lei de proteção de dados estiver em vigor, ele não vai discutir na justiça, não é só os direitos trabalhistas, ele vai passar a querer discutir os direitos de informação deles, direitos dos seus dados pessoais, como que eles são tratados. Então, a preocupação não é só com bancos de dados de clientes, de consumidores, não. A preocupação também é com o banco de dados de seus funcionários. Então, não é só a pessoa que você lida com o seu consumidor, a pessoa que você lida ali no dia a dia também tem os dados tratados. Ok? Legal. Pode dar continuidade aí, cortei o seu raciocínio. Não, aqui eu só queria, porque a gente está passando uma pincelada na legislação mesmo. Para encerrar com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu queria falar um pouquinho da penalidade. É uma outra questão importante para o empresário pensar é que existem penalidades na lei, desde uma simples advertência até multas pesadas e a divulgação da infração cometida. Então, isso pode gerar um impacto muito negativo para a empresa. Então, não é só pensar, não vou preocupar com divulgação, com proteção de dados, com tratamento de dados, porque isso aí não vai me gerar efeito. Mas, querendo ou não, se houver uma infraçãozinha que seja, vai ter uma penalidade. Às vezes, essa penalidade vai te gerar um custo, vai te gerar uma demanda, vai te gerar um prejuízo muito maior do que andar corretamente de acordo com a lei. Tatiana, estou falando aqui, pensando, meu mercado é marketing, é tudo muito digital. E tem uma coisa que está acontecendo aí há um bom tempo já,
E desde a época de antes de ser digital, eu já tive casos de clientes que a gente teve que seguir as normatizações para poder fazer, que são sorteios. Né? Eu sei que meus clientes queriam sortear objetos de maior valor, a gente sorteou moto, TV, GPS na época, e até viagem para Buenos Aires. E todos esses sorteios a gente teve que registrar nas lotéricas, não é isso? Da Caixa. E como que funciona isso para o digital? A gente vê muito sorteio digital, né? Principalmente de dinheiro, e eu sempre fico com essa dúvida. Será que isso pode? Como que esse pessoal faz? Qual que é a legalidade por trás disso? Porque é tão comum, né? A gente vê tanto esse trabalho sendo feito no marketing, e eu, enquanto profissional de marketing, consultora, eu tenho minhas dúvidas. Então, eu não, nem indico muito para os clientes por eu não saber a forma legal disso funcionar. Uhum. É uma questão que a gente está vendo muito, está crescendo muito, principalmente nas redes sociais, são esses sorteios online. Acho que todo mundo já foi marcado num sorteio, já se deparou com esse sorteio online, e aí fica aquela questão, será que isso aqui está legal, está de acordo com a lei ou não? Porque para a realização de qualquer tipo de sorteio, existem regras a serem seguidas. Tem uma lei de 1971 que regula o sorteio, os tipos de sorteio, distribuição de prêmios de forma gratuita, que se chama. Uhum. E o que acontece? A grosso modo, é necessário o certificado de autorização e o pagamento de uma taxa. Esse certificado de autorização ele é emitido se a empresa tiver regular junto aos seus tributos, né, a sua vida tributária estiver em dia. Esse certificado é emitido desde que haja o pagamento da taxa de fiscalização. Essa taxa ela é setorizada de acordo com o valor do prêmio que se pretende distribuir. E nesse caso de influência, pessoas físicas, como que funciona isso? Em regra, a pessoa física não pode realizar sorteios. É somente pessoa jurídica ligada ao comércio, e alguns ramos também, estão definidos em lei. Não é qualquer pessoa também, qualquer ramo de atividade pode realizar sorteios também, não. Eu ia falar sorteio online, mas a questão não é sorteio online, é sorteio em geral. Pessoa física não pode realizar esse tipo de ação promocional. É só pessoa jurídica. Então, a gente vê várias pessoas se reúnem para realizar um mesmo sorteio, então tem que observar essa legalidade disso aí. Ah, mas não tem fiscalização, ninguém sofreu punição por isso. Eu acho que essa não é a preocupação. Você não tem que pensar porque um se jogou no buraco, eu também vou me jogar. Porque a fiscalização pode vir a acontecer. Essa questão de sorteios está crescendo. Daqui a pouco, a Receita Federal vai começar a voltar os seus olhares para isso e começar a aplicar multas. Porque existem punições previstas na lei, que é desde a cassação do certificado, se ele tiver sido emitido, né? Às vezes a pessoa pede lá o certificado, mas age de forma... desvirtua ali a autorização que ele tem, então pode ter a cassação desse certificado. Tem também multas, pagamento de multas e também proibição de realizar esses sorteios por até 2 anos. Uhum. E ainda, além dessas punições administrativas, tem a responsabilização civil e penal. Se alguém se sentir prejudicado pela realização, pela divulgação, pela promoção de qualquer sorteio online, ela pode ingressar com uma ação judicial. Então, isso, por exemplo, falando do marketing, primeira coisa, né? Antes de eu falar do marketing, você falou aí da questão da Receita Federal também, e quem ganha o prêmio, né? Como é que ele vai justificar aquele valor ali que cada um deu R$1.000, ele ganhou R$10.000 no final? Como é que ele vai justificar aquela entrada de dinheiro? Como declarar isso. E a outra questão do marketing, igual você falou aí, que de alguém se sentir lesado, prejudicado por um sorteio, um concorrente pode, então,
denunciar um outro que esteja fazendo esse sorteio. E aí ele pode ser... Então, é só um alerta, né? Eu não estou estimulando ninguém a denunciar ninguém, ninguém a atrapalhar o negócio de ninguém, mas eu acho que é um alerta que é importante as pessoas se ligarem, né, no que está acontecendo, que não é só moda, não é porque todo mundo está fazendo. Existem regras e a gente vive numa sociedade, nós somos cidadãos, pagamos nossos impostos, seguimos nossas regras e queremos que todos cumpram, né? Exatamente. Se existem regras, elas são para serem cumpridas. E só deixar uma dica, esse sistema de certificação, hoje ela é feita completamente online. Então, existe o site do Sistema de Controle de Promoção Comercial, SCPC, que todo o procedimento é feito por lá. Então, é bem simples de fazer, não tem segredo. Só não faz mesmo quem não quer andar de acordo com a lei. Ou quem não sabe, né? Que tem muita gente que vai na onda sem ter essa informação. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui, mas com questão de informação mesmo. Eu acho que como todo mundo está migrando para o ambiente online, aí acaba vendo, tá todo mundo fazendo sorteio, eu acho que isso é interessante, eu vou fazer também, porque isso vai atrair consumidores, mas tem que pensar bem a respeito do que está fazendo para não se prejudicar mais lá na frente. Eu trouxe aqui, Aline, dá licença de eu ler um trechinho de um artigo que eu li a respeito disso, que fala exatamente essa questão, se vale a pena ou não. É o seguinte, é curioso notar que ao invés das estratégias de marketing, a primeira coisa com que se deve preocupar ao pensar como fazer sorteio no Instagram ou em qualquer outra rede social, diz respeito ao cumprimento dos mencionados requisitos normativos. Afinal, de nada vale conseguir milhões de likes e acabar sendo penalizado. Aconselha-se, portanto, uma prévia minuciosa análise jurídica acerca da forma com que uma empresa pretende elaborar suas promoções comerciais, pois há diversas peculiaridades inerentes ao assunto que merecem uma atenção especial. Tudo isso no intuito de evitar punições a empreendedores que, mesmo de boa fé, podem acabar infringindo a lei e prejudicando o seu negócio. Então, aquela questão, se oriente, tire suas dúvidas. Se você acha que aquilo ali não está muito certo, é melhor dar um passinho para trás, conversar com alguém especialista do assunto, para saber se realmente vale a pena. Porque, às vezes, aquele monte de curtidas no Instagram não vai gerar tanto lucro assim para a empresa e vai acabar gerando um prejuízo maior, né? Então, fica essa dica aí para finalizar nossa conversa. Tatiana, muito obrigada. Foi muito esclarecedor. É uma realidade muito próxima e que passa despercebido. Eu vou em muitos eventos de marketing, de marketing digital principalmente, e eu já até tinha comentado com você numa outra conversa que de tantos eventos que eu já fui, somente um abordou este assunto e a maioria das pessoas que estavam na plateia não estavam prestando atenção, achando que era chato, que era papo de advogado. E como isso é importante, né? Eu acho que agora, mais do que nunca, é hora da gente se atentar, porque é uma transformação que as pessoas estão obrigadas a fazer, né? Na entrevista anterior à sua, a do Júnior Sana, que é um especialista em marketing digital, a gente conversou sobre esse mundo, essa velocidade, essa necessidade de empreender no digital, mas vamos empreender de forma responsável, de forma correta, né? Tatiana, foi excelente a nossa conversa. Eu queria só que você deixasse aí um contato, né? Se alguém quiser conversar com você, onde que as pessoas te acham, né? Respeitando, viu, gente, a proteção dos dados. Então, ela vai falar se ela quiser. Tá bom? Claro, eu que gostaria de agradecer muito a oportunidade, Aline, de estar falando com vocês. E eu estou, sim, aberta a qualquer dúvida, qualquer questionamento que tiverem. Às vezes, né, escuta, vê a gente falando muito, mas para mim a realidade aqui, eu tenho uma situação específica, eu quero tirar uma dúvida. Eu tenho meu WhatsApp, pode me contactar no WhatsApp, vou deixar o número, é o 984683581.
E eu tenho um perfil no Instagram, que é o @Tatiana, com TH, THATIANA, _ADV. Então, me sigam lá também, que lá eu dou diversas dicas sobre proteção de dados, direito digital, tá? Fica o meu abraço, estou à disposição. Muito obrigada, Tatiana, foi um prazer.